Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos lá, iniciando a nossa aula de História, capítulo 23 do livro, tá? Nós vamos falar hoje sobre os reis, os burgueses e o comércio, aí na Idade Média, depois das cruzadas, enfim, né, os feudos vão perdendo força, o comércio vai aparecendo com mais força, né? E vai mudando aí o cenário das cidades, né? Da vida das pessoas, né? Na Baixa Idade Média, tá? Que são já aí uns anos mais finais da Idade Média, séculos mais finais, né? Da Idade Média, tá? A gente vai percebendo que a gente vai falar de economia, né, moeda, dinheiro, uma nova classe social que está surgindo, né, empregos aparecendo, desempregos também, pessoas enriquecendo, outras não, e a gente vai ver um pouquinho disso aí, dessa camada social nova que está surgindo, a gente vai ver aí o que está acontecendo nas cidades no finais aí de Idade Média. Bom, aqui, né, uma introdução falando que se tem desemprego, né, as pessoas não conseguem pagar suas contas, não conseguem ter uma boa alimentação, então é muito importante que as pessoas tenham um emprego, tenham seu próprio dinheiro e consigam se virar aí com suas necessidades básicas, né? É lógico. A gente vai ver também um pouquinho disso, tá? Crescimento do comércio. A gente vai começar vendo o desenvolvimento do comércio. Então, a gente viu muito, né, a questão do feudo, das pessoas virando trabalhadoras mais do campo, vivendo mais na área rural, aqueles feudos mais rurais, né, o foco era o trabalhador no campo. Conforme vai passando o tempo, né, vai acontecer as cruzadas vão provocar algumas transformações na sociedade, porque muitos camponeses, muito povo ia lutar nessas cruzadas. E eles viam, né, lá no Oriente, em outras regiões, como as cidades eram desenvolvidas, como o comércio era forte, como as coisas eram diferentes por ali. E eles voltam, aqueles que voltam, com um olhar novo, que vão falar, poxa, vamos sair desse feudo, vamos deixar de ser camponês e vamos trabalhar, vamos construir, vamos criar coisas, vamos vender, vamos fazer negócio, tá? Então as cruzadas vai abrir um pouco o olhar desse europeu para essas novas transformações, tá? Nas expedições do Oriente, né, colocar clérigos, nobres, comerciantes e camponeses, todas essas pessoas iam nas batalhas das cruzadas, né? Em contato com objetos, utensílios, alimentos e modos de vida até então desconhecidos por eles. Então, o europeu chega no Oriente Médio, ali na região do Oriente, e vê muita coisa diferente, vê muita coisa nova, vê muito desenvolvimento, vê muita coisa legal, e eles começam a ver aquilo e eles querem aquilo, tá? Interessados em ampliar seus negócios, os comerciantes participavam das cruzadas para comprar mercadorias. Conforme eles vão sabendo de tudo isso, eles começam a ir nas cruzadas para comprar mercadoria ou saquear alguma coisa assim e voltar para vender na Europa. E isso começou a dar dinheiro, tá? Os preços muito altos eram acessíveis somente aos membros do clero e da nobreza. Então, eles vendiam por preço muito alto, e eles tinham um lucro muito grande com isso. E os ricos da nobreza, o clero, quem tinha dinheiro, acabava comprando esses produtos, que eram coisas assim muito novas, muito diferentes para eles, tá? Peraí, deixa eu só me arrumar aqui. Bom, os mercadores de Veneza e Gênova. Veneza e Gênova são duas cidades na Itália, tá? E começa-se na Itália esse maior desenvolvimento de comércio, né? E esses comerciantes eram chamados de mercadores, porque eles compravam e vendiam mercadorias, tá? Os mercadores, tanto de Veneza como de Gênova, passaram a controlar as rotas comerciais no mar Mediterrâneo, que na época era a principal via de acesso ao Oriente. Então tinha uma via, né, uma rua ali, que todo mundo praticamente passava, que a maioria das pessoas passavam para ir para o Oriente. E eles começam a controlar essa via, tá?
Lá negociavam com os árabes, comprando deles as especiarias, né, no Oriente, como açúcar, pimenta do reino, gengibre, noz moscada, cravo e canela. Então, os principais produtos que eles iam buscar eram as chamadas especiarias. Tem que decorar isso, tá? Eles iam, então, os europeus, né, esses comerciantes, começam ali em Itália, depois a Europa inteira começa a ir com esses mercadores buscar produtos lá no Oriente, tá? Buscando, principalmente China, tá? China, região um pouquinho daqui, a Índia fica mais longe, mas a região ali da Índia, China, onde a Arábia, que Constantinopla, Turquia ali, tá? Essas partes. E eles iam buscar esses produtos que não tinham na Europa. E são produtos que ajudam a manter o sabor, né? Não estragar as comidas, porque na época não tinha geladeira, certo? Então, os chineses, esses, né, que viviam nessa região da Turquia, tudo eles já sabiam que esses temperos ajudavam a conservar os alimentos, tá? Porque a gente sabe que se fica muito tempo fora da geladeira, as coisas estragam, a comida estraga. E com tempero ela dura um pouco mais de tempo. E mesmo se estragasse, esses temperos disfarçavam o gosto e eles comiam assim mesmo, porque muitas vezes as pessoas tinham pouca comida, né? A comida não era em abundância, era meio escassa também. E eles comiam mesmo, tá? E esses produtos eram caros, tá? E esses mercadores começam a ganhar muito dinheiro com a venda desses produtos, tá? Com esses produtos em mãos, os europeus retornavam à Europa e ali revendiam a outros comerciantes, né? Além das especiarias, artigos de luxo, como cristais, joias, tecidos, seda, porcelana, né? Obtidos em terras distantes. Nas cidades e feiras europeias, o uso de moeda era transações comerciais. O uso de moeda nas transações comerciais, no compra e venda, né, gente? Cresceu e substituiu o escambo. O que era o escambo? Troca de produtos, que nem eles faziam quando estava nos feudos. Eu plantava arroz, plantava feijão e a gente trocava. Né? Eu não tinha que comprar o seu produto e você comprar o meu. A gente trocava, isso é o escambo. Aí, aos poucos, esse escambo vai diminuindo, tá? E vai acontecer o que? A moeda. Eles vão começar a forjar moedas, né? As pessoas precisam ter a moeda para comprar. Por quê? Porque eles precisam dessa moeda para comprar lá no Oriente. Eles não vão chegar lá e trocar produtos, eles precisam do dinheiro, né? Então, aos poucos, vai aparecendo aí o dinheiro nessa época, tá? Nasce uma nova camada social. Então, gente, até pouco tempo só existia a nobreza, né, a realeza, os seus nobres amigos, né, os senhores feudais, os ricões, né, tinha eles e tinha o clero, que eram os ricos da igreja. Fora esses dois, o que resta? Tinha camponês, os pobres e só. Então, era só essas três camadas sociais principais: nobreza e realeza, né, que está lá tudo junto, o clero e camponeses. E esses camponeses que faziam todo tipo de trabalho, tá? Começa a nascer uma nova camada social, certo? Aí vai se dividir em quatro. Então, a nobreza, o clero, os camponeses e agora surge a burguesia, tá? Que são esses comerciantes. Por que burguesia? Porque esses comerciantes, eles vão vender seus produtos, vão fazer suas negociações nas cidades. E essas cidades que eles vendiam seus negócios, eles montavam grandes feiras, que começaram a se chamar burgos. E quem trabalha no burgo são os burgueses. E quem trabalha no burgo são esses comerciantes que estão enriquecendo. Então, os burgueses é essa nova camada social que surge de pessoas ricas, mas que não são nobres. Olha só que diferente, né? Porque antes não tinha essa separação, não tinha esse negócio. Quem era rico? Ou era clero ou era nobreza. Camponês, a população, não tinha dinheiro. Só que surge essa nova população, né? Ali, mercador, comerciante, que vende produtos caríssimos e que vão se enriquecer rapidamente, tá?
Os burgueses praticavam, sobretudo, atividades relacionadas ao comércio. Os mercadores vendiam e revendiam vários tipos de produtos, como a gente já viu, especiarias, artigos de luxo, tá? Os artesãos também produziam, né, roupas, calçados, móveis, tecidos, e tudo isso era vendido ali nos burgos. Então, os artesãos também estavam no meio dessa classe burguesa que está se formando, porque eles vendiam seus produtos caros também e também enriqueciam, tá? Outros que fazem parte dessa burguesia são os banqueiros. Eles faziam empréstimos, tá? Gente que conseguia dinheiro, né, com comércio, depois se viravam banqueiros, porque eles tinham bastante moeda, tinham bastante dinheiro, acabavam emprestando ajuda, tá? E tinha também os cambistas, que faziam umas trocas de dinheiro ali, que nem existe até hoje, né? Você está com real, vai lá comprar dólar, enfim, se está com dinheiro ali, vai lá compra o dinheiro do outro lugar, enfim. Esse é o câmbio, tá? Conforme vai crescendo esse comércio, conforme vai desenvolvendo esses burgos, conforme os burgueses vão se tornando uma classe social grande, então tem muitos artesãos, tem muitos banqueiros, tem muita gente trabalhando, e aí eles vão formar as corporações de ofício. Que são isso? São corporações, mais ou menos uma associação, né? Um grupo, né, de pessoas que vão organizar todas as regras que têm que ser seguidas, né? A corporação de ofício, principalmente para os artesãos, né? Por quê? Para não só artesão, mas tudo aquilo que constrói coisas, né? Os marceneiros, que é um artesão, o sapateiro, o alfaiate, que ele constrói roupa, enfim, ferreiros, tá? Tecelões, então, toda essa classe que produz coisas, né, eles vão se organizar em uma corporação. Para quê? Para que eles equilibrem os preços, para que um artesão não vende mais caro que o outro, para que existe aí uma ajuda mútua entre eles, para eles se organizarem, né, e seguir as mesmas regras e todo mundo trabalhar parecido, tá? Para ter um controle. Essa é a chamada corporação de ofício, tá? Dessa forma, eles negociam o preço considerado justo para os artesãos, esses trabalhadores em geral, todo mundo vender um preço parecido para todo mundo ter um lucro parecido, tá? Quando um artesão morria, por exemplo, a família não ficava desamparada. Os outros artesãos se uniam para ajudar a sustentar a família do artesão que ficou. Então era uma corporação, né, para se ajudar e equilibrar e manter as regras entre os artesãos. E tem as guildas, tá? As guildas era mais para os banqueiros, cambistas e mercadores, tá? Era bem parecido, era uma associação também que defendia os interesses para ele colocar regras entre eles, para eles fazerem o mesmo tipo de trabalho, para eles terem mais ou menos o mesmo tipo de lucro, para um não vender mais caro que o outro, equilibrar as coisas, tá? Então eles já se organizavam dessa forma. A visão do clero. O clero achava muito errado. A igreja combatia esses comerciantes, combatia esses mercadores, artesãos. Por quê? Porque eles achavam que eles estavam enriquecendo muito rápido, ganhando muito dinheiro na custa dos pobres, tá? Mas não era bem dos pobres, era na custa dos ricos mesmo, porque o próprio clero comprava esses produtos e achava muito caro e queria comprar mais barato, lógico, né? Então eles falavam que eles não podiam enriquecer tanto, que eles tinham que vender um precinho pouco só para eles terem um pouquinho de lucro e sobreviver. Não precisava enriquecer, não precisava ter luxo, não precisava ter riqueza. Só que o clero tinha luxo, o clero tinha riqueza, né? E estava gastando essas riquezas com esses produtos muito caros. Então era viável para a igreja, então, falar para eles abaixarem os preços. Mas a ideia da igreja não abalou esses comerciantes, eles continuavam vendendo caro sim, tá? Outra coisa que a igreja condenada era emprestar dinheiro a juro, né? Que isso, né? Por quê? Porque você vai emprestar dinheiro porque a pessoa está precisando, porque ela não tem. Né? Isso até concordo. É claro que não todos, tá? Mas muitos vão emprestar dinheiro porque realmente não tem, porque está na miséria, porque está na pobreza.
Aí você empresta um dinheirinho, aí você tem que pagar o dobro depois quando for devolver para essa pessoa. Então, a igreja condenava esses juros abusivos, tá? Que tinha que emprestar ou até doar, ou se fosse empréstimo, depois receber de volta o mesmo valor que emprestou, dependendo de quando vai pegar de volta. Tá? Então, a igreja aí tentava intrometer, ou tentar controlar, ou tentar amenizar, aí vai de acordo com a visão de cada um. Tá? Tentar, então, dar a sua opinião e tentar controlar o comércio também. Então, a igreja também queria intrometer ou falar um pouquinho sobre essa nova classe social que está surgindo aí, tá? Efeitos do renascimento urbano comercial. Bom, a gente viu que durante a Idade Média a igreja dominava quase tudo, né? Era a igreja que controlava as universidades, por exemplo. Só estudavam e sabiam ler e escrever os muito ricos que queriam, ou o clero. Era o clero que dominava toda essa questão. E isso começa a mudar com essa nova classe social rica que está surgindo. Eles eram pobres e que enriqueceram com o comércio. E eles querem ser nobres, eles querem fazer parte dessa riqueza e eles querem fazer o que o clero faz também. Eles também querem se formar na faculdade, eles também querem saber ler e escrever. Eles querem entrar, porque eles têm o dinheiro, certo? Eles querem entrar então no meio do clero e no meio da nobreza, certo? Porque eles têm dinheiro. Por que eles não podem? Né? Então, devagarzinho, eles querem entrar e fazer o que o clero faz, que no caso aí a escola e tal, conhecimento, e querem entrar também no meio da nobreza, que é o quê? Ter o luxo que eles têm, morar nos castelos, morar em grandes mansões, exibir o luxo que eles têm, tá? E eles querem competir com a nobreza, quem tem lá, certo? Ué, que graça que tem, né? Tem muito dinheiro e não poder exibir e não poder ter o que os outros têm. Então é mais ou menos essa a ideia aí dessa nova camada social, a burguesia, tá? Então, aos poucos, esses conhecimentos vão deixando de ser controlados só pelo clero, pela igreja, e essas pessoas começam a participar, né, dessas universidades e vão se formar. Tá? E eles vão aprender o quê? Matemática, gramática, lógica, música e retórica, que é saber falar bem diante do público. Tá? O desenvolvimento urbano e comercial alterou as relações sociais entre camponeses e senhores feudais. Alguns deles permitiam que os camponeses fossem periodicamente à cidade para vender seus produtos. Então tá lá o feudo, o senhor feudal deixa os seus camponeses, alguns, né, irem até esses burgos, até essa cidade, vender os produtos que eles produzem no feudo, né, e trazer, e parte do dinheiro que eles conseguem com a venda dos produtos vai para o senhor feudal. E o senhor feudal vai enriquecendo com isso e vai até gastar com esses produtos, comprar produtos de fora, tá? Só que muitos desses camponeses, eles vão e não voltam mais. Eles fogem, vamos dizer assim, do feudo e vão em busca da cidade para procurar um emprego, ou para vender seu produto, ou para virar um artesão lá, porque dentro do feudo tem artesão, tem sapateiro, tem tecelão, tem alfaiate, tem tudo ali dentro do feudo. E essas pessoas aos poucos vão fugindo, vão saindo dos feudos e vão tentar uma vida melhor nos burgos, nas cidades, tá? E isso vai enfraquecer o feudo, tá? E os feudos então começam a enfraquecer, perder essa mão de obra, já perdeu muito nas cruzadas, os feudos enfraquecem muito com as cruzadas, muitos feudos perdem todos os camponeses nas cruzadas, então vão se enfraquecendo. E com essa burguesia surgindo e esses camponeses querendo ir para lá, virar burguês também, né? Os feudos vão se enfraquecendo cada vez mais. E lembra que tem um rei, tá? Tem muitos feudos, cada um ali, né, dominando o seu pedaço, mas também existe o rei. O rei tá ali, ele não manda mais muito, mas tá ali. E é esse rei que vai começar a mandar nessas cidades que estão crescendo, desenvolvendo de novo, tá? E vão crescer rapidamente. Por crescer muito rápido, essas cidades vão ficar horríveis, tá? Ó, isso provocou um crescimento urbano desordenado, muito rápido. As cidades tinham ruas estreitas e sujas. Era tudo de terra, né, gente?
Não tinha encanamento, água na torneira, cidadezinha, não tinha isso, não tinha saneamento básico, tá? Era tudo poço, né? Era fossa, muitos deles faziam suas necessidades só em pinico e jogava no meio da rua, cavalo, animal, porco, tudo ali na rua, era tudo na mistura, era bem sujo, bem nojento, tá? Bom, as ruas eram estreitas e sujas, as moradias eram habitações precárias, ruins, que eles meio que construíam de qualquer jeito, rápido, para fazer seu comércio ali, tá? Algumas coladas às outras, geralmente de 2 andares. A falta de saneamento básico e a infestação de mosquitos, baratas e ratos facilitava a transmissão de doenças. Então, olha que situação. Tudo sujo, tudo nojento, como eu falei, tudo amontoado, aquelas ruas estreitinhas, aquelas casas escuras que não tinha iluminação, né, gente? Tudo escuro, tudo mal feito, né? Aquela sujeira nas ruas, animais no meio, infestação de mosquito, né? Aquela sujeira, vem os mosquitos, vem quanto é inseto horrível, rato, enfim, barata, começa a transmitir doenças, tá? Então, tinha riqueza, mas não tinha ali uma infraestrutura, não tinha uma cidade legal, tá? Ao redor das cidades medievais era construído muros, tá? Essas cidades eram cercadas, né? E conforme a cidade ia crescendo, ia construindo um muro em alto do muro, né? E os muros acabavam não sendo destruídos, tá? A gente vê alguma imagem aí de um vilarejo construído na Baixa Idade Média aí, dessas que eu tô falando para você, tá vendo? Os estilos de casa aqui já estão muito reformadas, né, gente? Telhado tudo novinho, tá vendo? Mas olha como era de pedra. Era tudo de pedra, tudo escuro, tudo frio, né? As portas e janelas eram bem fechadas, pequenas, tá? Ruinhas estreitas, é que tudo isso aqui foi reformado, tá? Era, lógico, uma situação muito pior. E hoje, essas ruínas que vão sendo restauradas, esses lugares antigos, são lugares turísticos hoje na Europa. Aqui, uma dessas universidades construídas na Baixa Idade Média foi construída em 1096, então tem aí 900 anos, né, mais ou menos, e em 2096 para 1000 anos, tá? Então, da Inglaterra. Então, olha o tamanho das universidades, como só o poder da igreja, o poder dessa burguesia, né, que está se formando aí. E funciona, né, até hoje. Declínio da nobreza. Então, a gente viu que quem que está crescendo, surgindo, enriquecendo é a burguesia. São esses mercadores, comerciantes, enfim, que a gente já viu, banqueiros. E quem vai perdendo espaço é essa nobreza, é esse senhor feudal, né, que a terra que ele tem já não vale mais nada para ele. Se ele não tem os camponeses, se ele não tem os trabalhadores, ele está lá no castelo dele sem ninguém para trabalhar para ele, não tem mais nada. Essa nobreza começa a enfraquecer, essa nobreza começa a perder, tá? E devagarzinho eles vão se perder mesmo, não vai existir, né? Mas demora um tempo para isso. Então, eles vão buscar apoio com o rei. Então, o rei começa a sustentar essas pessoas e quem sustenta o rei são os burgueses, olha só. Né? Então, os burgueses trabalham, enriquecem, pagam altos impostos. Esses altos impostos que o rei recebe é que vai sustentar praticamente quase toda essa nobreza. Tá? Entre os servos que permaneceram nas propriedades senhoriais, né, nos feudos, muitos participaram de revolta contra a exploração do trabalho e reivindicavam o fim das obrigações pagas aos senhores feudais. Olha aí, os poucos trabalhadores camponeses que ficaram em feudos ainda reivindicavam coisas, né, e não queriam mais trabalhar tanto e nem pagar tanto. Durante a Idade Média Central, o desenvolvimento do comércio e o fortalecimento da economia monetária mudaram o critério de riqueza. Então, antes, quem era rico? Era o nobre, que tinha aquele monte de terra. Depois que vem essa nova classe social, quem é o rico? Não é quem tem terra, é que tem dinheiro na mão, não é quem tem ouro. Isso é o rico agora, nessa época aqui, tá? A terra considerada o principal bem
foi aos poucos sendo substituído por moeda. Então, quem é o rico? Quem possui moeda. Alguns nobres faziam empréstimos com os banqueiros, a fim de consumir as muitas mercadorias aí vendidas nos globos. Essas situações foram aos poucos diminuindo o poder dos nobres. Aliança entre rei e burguesia. O que seria essa aliança? Poxa, a burguesia está crescendo, a burguesia tem dinheiro, a burguesia paga altos impostos, a burguesia está mantendo o rei. O que eles vão fazer? Vão começar a pedir favores para o rei. Ó, a gente paga, a gente tem dinheiro, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Só que a gente também quer a ajuda do rei, a gente quer algumas coisas também. Tá? E aí eles vão exigir do rei o quê? Segurança nas estradas, porque eles viajam muito comprando e vendendo produtos. Eles querem mais segurança nas estradas, porque eles são muito assaltados, tem muito bandido. Eles querem que defendam, tá? O fim dos impostos cobrados pelos senhores feudais, pela travessia nas suas propriedades, que tinham muitas rotas que passavam pelos feudos, passavam próximos ao feudos, ou até que tinham que passar dentro dos feudos, né? Que eram terras longínquas, mas vai passar por lá, tem que pagar. Então eles queriam o fim desses impostos também. Eles queriam passar pelas rotas livremente, sem ter que pagar nada, sem ser roubado, certo? E queriam também que existisse uma única moeda, porque chega uma época em que o dinheiro, cada feudo tem seu próprio dinheiro, tem sua própria moeda. E eles começam a exigir do rei que seja uma moeda única para todo o reino. Sem esse negócio de ter que ficar esse câmbio, toda hora trocando dinheiro, toda hora trocando moeda. Tá? E então, eles vão centralizando cada vez mais o poder na mão desse rei. Vai começar a cobrar do rei, então, coisas, para o rei começar a fazer, o rei começa a centralizar, o rei começa a ter poder de novo, começa a mudar, começa a ajudar e começa a ir nesse desenvolvimento das cidades. Tá bom? Em troca, né, o apoio oferecido pela burguesia, os governantes implementavam medidas de incentivo ao crescimento comercial em seus respectivos reinos. Então, vocês investem no desenvolvimento dessas cidades, né, e conforme a cidade cresce, esses comerciantes ficam mais ricos ainda. Bom, a gente falou um pouquinho dessa nova classe social que surge, né, na Europa, esses comerciantes enriquecendo, tomando poder, fazendo alianças com o rei, e a nobreza vai perdendo seu espaço, tá? E aí é a partir desse cenário que o mundo vai se configurando mais ou menos como a gente conhece hoje mesmo, né? Tem os grandes empresários, os banqueiros, que são os donos do dinheiro, que mandam até mesmo no rei, porque eles exigem coisas, e isso acontece até hoje, tá bom? E aí a gente vai ver uma guerra que aconteceu entre França e Inglaterra nessa época aí de final da Idade Média, tá? Essa guerra vai acontecer, a Guerra dos 100 Anos, porque ela dura mais ou menos 100 anos, não dá assim, né, certinho, né? Não é uma guerra constante também, tem suas pausas, suas tréguas, volta, luta de novo, cara, volta, luta de novo, tem até uma trégua aí de 30 anos e tal. Bom, por que acontece essa guerra? Por causa de disputa de trono, tá? Os franceses e ingleses, eles se misturam muito, muitos franceses vão morar na Inglaterra e se casam por lá, né? E mistura a família, os reis misturam casamento entre seus filhos, e chega uma hora que o reino da França perde seu rei, né? E eles vão colocar no rei aí o Felipe de Valois, que é francês, então, o Felipe de Valois, francês, vai ser o próximo rei. Só que lá na Inglaterra fala não, não, o rei de lá, né? O Eduardo III, ele fala não, eu sou neto, né? Tem parentescos aí na França, eu também sou, né, aí na sucessão do trono, eu também tenho direito ao trono francês. E a Inglaterra vai começar a guerrear com a França, porque o rei da Inglaterra quer ser o rei da França também. E o rei da França não quer perder o seu trono, e eles vão guerrear. Então a guerra é por causa do trono francês, tá? Então a Inglaterra quer o trono, a França não quer perder o trono, eles vão guerreando por muito tempo por causa disso, tá bom? Em Flandres tem uma batalha muito grande ali, tá? Então, o que acontece por causa da região também, então não é só por causa do trono, mas por causa dessa batalha em Flandres, eles querem essa região, porque ali tem muito tecelão, trabalham muito com tecido, os ingleses vendem a lã,
para fabricar esses tecidos em Flandres, eles querem, por causa da guerra, eles têm medo de perder o negócio ali e acabam guerreando pelos seus negócios ali também. Aí vai passando muita guerra, um vence uma batalha, outro vence outra, aí vai, tá? E o governo francês acaba vencendo e conseguindo se manter no trono. Só que passa 30 anos, né, para com a guerra, para 30 anos, né, o trono francês vaga de novo, né? E a Inglaterra vem de novo tentando pegar o trono francês novamente, então a mesma coisa. Então a gente fala que é a mesma guerra porque é o mesmo motivo, mesmo tendo essa pausa, tá? E eles vão lutar de novo, tá? E mais guerra, mais destruição, né? Difícil ali, eles lutando pelo trono da França, tá? E se destaca em meio de toda essa guerra a Joana d'Arc, tá? Uma menina que diz ter tido revelações do anjo, né? De um anjo, fala que um anjo apareceu para ela e fala que é para ela ir atrás do rei da França, para ela conseguir um exército, lutar contra os ingleses, que ela vai conseguir a vitória e livrar a França dessas guerras terríveis. E quando ela tinha 17 anos, em 1429, Joana d'Arc deixa sua aldeia, 17 anos, cavalga por 500 quilômetros. Quanto que é 500 quilômetros, gente? Daqui em Belo Horizonte, mais ou menos? Por aí, né? É longe, né? A gente demora aí umas 12 horas de ônibus, 8 horas de carro, essa média para chegar em Belo Horizonte. Ela cavalgou essa distância para encontrar o futuro rei da França ali, né? E falar para ele que ela queria ir na frente da batalha, que ela ia salvar a França dos exércitos ingleses, porque ela teve essa revelação. É claro que a maioria não acreditou, né, tirou sarro, não sei o que, ficou todo esse comentário ali na região, até que esse futuro príncipe, né, futuro rei da França, ele quer conversar com ela. Então ela conta tudo para ele, ele acredita, não, beleza, dá um exército para ela e ela vai lutar. É claro que ela tem que fingir de homem, com o cabelo, com a armadura e tal, e vai batalhar e vence em Orleans, né, na cidade de Orleans, as batalhas ali contra os ingleses, tá? E ela livra mesmo, né, aí a França de muitas batalhas e vence muitas batalhas. Só que depois de 2 anos ela foi pega pelos ingleses, né, foi julgada, condenada, né, e foi condenada até pela igreja, né, por ser bruxa e por ser herética, porque ela quebrou os votos da Igreja Católica, se vestindo de homem nas batalhas, e falava que era bruxa, porque uma mulher não faria isso. Então, ela foi queimada na fogueira em 1431, tá? Com 19 anos, tadinha. Diz que é lenda, que não existiu, que é história contada pelos franceses, há quem diga que é real, mas os franceses acreditam ser real sim, e até desde 1922, né, desde 100 anos atrás, ela é considerada a padroeira da França, tá? Então ela é padroeira lá, santificada até lá na França. Tá? Então essa é a Joana d'Arc, ela lutou e ajudou muito na Guerra dos 100 Anos aí, França contra a Inglaterra. Atividades da página 145, questões 1, 4 e 5. Bom? Qualquer dúvida, estou por aqui, me chame. Bons estudos para vocês, até a próxima aula.